capítulo 4, versículo 17 em diante. Quem estava aqui semana passada vai lembrar que foi exatamente esse texto que eu li semana passada. Abriu, olha aqui para mim. Para quem não tem o hábito de assumir esse lugar aqui, pegar esse microfone e pregar a palavra de Deus, eu vou te mostrar uma realidade de todo pregador. E os meus colegas pregadores aqui vão testificar da mesma coisa. Eu tenho certeza disso. Quando você traz uma palavra de Deus ao coração da igreja, você não faz isso sem que antes você tenha sido ministrado por Deus através daquela palavra. Então, quando você escuta uma palavra da boca de um pregador e você diz assim: Deus falou comigo através dessa palavra, esteja certo de uma coisa: Deus já falou antes com o pregador que trouxe aquela palavra. Até porque, se a gente para ouvir alguém que não ouviu Deus, não vale a pena. Não vale a pena você parar para ouvir alguém que não ouviu a Deus, ou que não foi ministrado pela palavra de Deus. E semana passada, eu trouxe para vocês Efésios 4, do 17 ao 24, e muitas pessoas foram edificadas através daquela palavra, mas principalmente eu. Eu fiquei durante a semana toda pensando nas coisas que eu preguei, e eu revi meu esboço muitas vezes. Eu assisti a mensagem através do link do Drive, até mesmo antes de postar. Às vezes o Wesley manda para mim os links, e o Espírito de Deus falou ao meu coração. E aí quando o Wesley foi postar a mensagem lá, eu falei bem assim: escreve assim, parte 1. Porque Deus continuou falando comigo. Eu falei, e eu preciso continuar conversando com a igreja. Então nessa noite, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz à sua igreja. Eu vou ler até o versículo 24, que foi o que eu li semana passada, e daí a gente continua do 25 em diante. Capítulo 4, versículo 17 de Efésios. Diz assim: sendo assim, e vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não vivais como gentios, em outras versões, como pagãos, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, conforme, se é que pelo fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe pelos desejos enganosos, e serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. E semana passada nós conversamos sobre o perigo da inutilidade dos nossos pensamentos e do embrutecimento do nosso coração. E como isso é nocivo para nós, porque eu disse para vocês, pela palavra, que do coração saem as coisas da vida. E nós lemos também que nós devemos guardar, sobretudo, o nosso coração, os nossos pensamentos, porque é do nosso coração que procedem as saídas para a nossa vida. E eu falei também sobre se despir do velho homem e se revestir do novo homem. O que significa isso? É se despir, é retirar do que há em nós, da natureza antiga, e se revestir da vida nova em Cristo, que nós recebemos quando entregamos a nossa vida a Jesus e nascemos de novo.
Então foi isso que nós conversamos basicamente na semana passada. E hoje nós vamos continuar, versículo 25 em diante. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Diga amém. Deixa sua Bíblia aberta e vamos conversar sobre isso. A velha vida contrapõe a nova vida. O velho caminho desafia o novo caminho. E são duas naturezas que se opõem uma contra a outra. A Bíblia vai falar de uma militância, de uma briga constante que existe entre nós, da carne contra o Espírito. A carne quer nos fazer inclinar para fazer as coisas que o velho homem praticava, enquanto o Espírito quer nos fazer inclinar à natureza divina que foi plantada em nós quando nós nascemos de novo e quando nós somos salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, quando eu estou diante dessa realidade que tem duas naturezas, uma velha e uma nova, eu preciso entender qual é a natureza que eu vou autorizar, que eu vou permitir se manifestar na minha vida. Se eu vou andar por aí, vivendo da mesma maneira que eu vivia antes de conhecer a Cristo, falando as mesmas coisas que eu falava antes de conhecer a Cristo, andar nos mesmos lugares que eu andava antes de conhecer a Cristo, vestir as mesmas roupas que eu vestia antes de encontrar Cristo, ouvir as mesmas músicas que eu ouvia antes de conhecer a Cristo. Então tudo isso faz parte da velha criatura, da velha natureza. Só que eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você nessa noite. Você nasceu de novo. E quem nasce de novo recebe de Deus a oportunidade de viver uma nova vida. E essa nova vida nada tem a ver com as coisas antigas, porque a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tem uma novidade de vida no Espírito para você viver. E sim, é possível você e eu caminharmos nessas obras, segundo a ajuda que Cristo nos dá através do seu Espírito Santo. Pode ouvir um amém? Algumas atitudes práticas têm que ir sendo aderidas na nossa vida, para que essa nova natureza cresça, se manifeste na nossa vida dia a dia. E o versículo 25, por favor, em diante, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer como é que é isso. Lembre-se que o assunto é se despir do velho para vestir o novo. Deixa no versículo 25, e eu vou te lembrar de uma coisa. Um dia, um profeta, que não era profeta, ele era boeiro, cuidava de boi, arava a terra com bois. O nome dele era Eliseu. E ele foi
o sucessor do profeta Elias. E Deus dá uma ordem ao profeta Elias que vai até o lugar onde Eliseu estava e lance sobre ele a sua capa, para que ele fosse chamado ali para o ministério profético, para uma nova caminhada. Ou seja, ele iria deixar de ser aquele que ele era, de fazer aquilo que ele fazia, de andar onde ele andava, de trabalhar com o que ele trabalhava. A vida dele ia sofrer uma mudança radical quando ele se encontrasse com o ministério do profeta Elias. E assim aconteceu. Ele estava lá, irmãos, cultivando a terra, arando a terra com uma junta de bois. E aí o texto bíblico diz que Elias se aproxima dele, lança a sua capa, ali ele recebe o seu chamado. E sabe o que ele faz com o carro de madeira e os bois que ele levava para poder arar a terra? A Bíblia vai dizer que ele fez dos carros de madeira churrasqueira, lenha, e os bois ele matou, assou e comeu com a sua família. E seguiu com o profeta Elias o seu caminho. O que ele estava querendo dizer e qual é a atitude que a gente entende que estava se manifestando ali quando ele mata os bois? Os carros e os bois eram a tipificação de tudo aquilo que tinha na vida antiga do profeta Eliseu, aquele que era boeiro, cultivador da terra. Por quê? Porque era isso que ele via, e era isso que ele trabalhava, era isso que ele fazia todos os dias da sua vida. Talvez, a gente pode começar a conjecturar, se o profeta Eliseu chamasse para o ministério, e ele tivesse a intenção de voltar atrás, ele teria guardado: pai, mãe, coloca esses bois no curral, bota num pasto aí, cuida para mim, guarda aqui na garagem da casa os carros de boi, eu vou tentar um ministério ali, eu vou tentar uma coisa que foi proposta para mim ali, mas se tudo der errado nesse caminho, eu volto para trás e meu boi está lá, meu carro está lá, minha ferramenta de trabalho está lá e a minha vida está lá. Mas não foi isso que ele fez. Ele queima, ele mata. Por quê? Porque entendia que quando Deus está chamando, Deus não chama alguém para uma posição duvidosa. Quando Deus te chama, Ele não te chama por um caminho duvidoso. Não é se dá certo, não é se tiver sucesso, não é se fluir. Quando Ele te chama para um caminho sem volta. Quando Ele faz os filhos de Israel atravessar o Mar Vermelho, que o último hebreu pisa fora do Mar Vermelho, o mar se fecha. Deus estava mandando uma mensagem para aquele povo: o Egito que você pisou até ontem, nunca mais você vai pisar, porque a partir de hoje em diante, eu tenho um novo caminho, uma nova vida para você viver. E era essa mensagem que o profeta Eliseu estava passando quando ele queima os bois, mata os bois, porque tudo aquilo que ficou para trás estava sendo concluído, estava sendo enterrado. O que ele estava fazendo ali? Ele estava se despindo do velho Eliseu e se revestindo do profeta que seria levantado por Deus dali em diante para operar grandes obras na face da terra. Primeiro conselho de Deus que eu quero te dar nessa noite: revista-se do novo que Deus tem para você. Aceite esse caminho de transformação, onde Deus vai te arrancando da vida velha e arrancando a vida velha de você. Porque uma coisa é ser liberto, outra coisa é estar livre. Estar livre é diferente de ser liberto. No meio do deserto tinha um monte de egípcios que estavam livres, não eram mais escravos. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Isso é libertação. Ser livre é ter um caminho de você poder ir e vir sem que ninguém te atrapalhe. Mas estar liberto é você entender que não existe nada mais que pode te prender à sua vida antiga. E nem sempre esses laços que nos prendem às coisas antigas são visíveis. Tem gente que diz assim: eu vou aceitar Jesus. É.
Só que eu vou deixar essas imagens guardadas aqui. Eu vou dobrar essas roupas aqui. Eu vou pegar esse CD do amado, nem tem CD mais, né? Para começar. Aceitou Jesus? Vou guardar o CD do amado Batista ali. Se alguma coisa der errado, eu ligo o rádio no domingo e eu tive um amor. E tudo volta a ser como era antes. Irmãos, caminho com Cristo é caminho de transformação. 1. 2. Caminho com Cristo é caminho sem volta. Você pode me ajudar a pregar para esse irmão que está perto de você e diga para ele: a porta do mundo se fechou. Não tem mais volta. Nem se você quiser muito. Alguém para dar glória a Deus por isso? Deus te pegou, irmão. Te deu um novo nome, te deu uma nova maneira de viver. E como que funciona isso? Está lá no 25. É só queimar o boi. Qual que é o boi que ainda está vivo na sua vida? O que tem da vida antiga que você está guardando lá? Que se alguma coisa der errado no reino de Deus, você volta para fazer o que você fazia antes. Qual é o vínculo que você deixou da vida antiga que ainda está aberto na sua vida? Deus quer fazer uma coisa nova na minha vida. E eu preciso entender que não tem como deitar vinho novo no odre velho. Vai perder o vinho e vai perder o odre. Não tem como colocar remendo novo num tecido velho. Porque vai perder o remendo e vai perder o tecido. Então, se eu quero receber o novo de Deus, eu preciso me liberar daquilo que é antigo. Você não vai conseguir fluir no novo que Deus tem preparado para você hoje, se você ficar amarrado nas coisas passadas. Quem está aí? Vamos na prática, como que isso funciona? 25. Portanto, cada um deve abandonar a mentira e falar a verdade, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Como assim, pastor? É me despir da mentira e revestir da verdade. É tão simples que se falar para uma criança, ela entende. O velho homem era mentiroso, mas o novo homem só fala a verdade. Não tem revelação estrabólica. Ei! Fulano está aí? O fulano. Fala que eu não estou. E aí? Ah, mais uma mentirinha assim, né? Só falar que não estou. É? Se você mentir grande ou se você mentir pequeno, você é mentiroso. E os mentirosos não herdarão o reino de Deus. É melhor perder o salário e subir do que descer com o salário. Olha aqui para mim. Isso aqui, irmão, é tão simples como 1 mais 1 são 2. Quem mentia, não mente mais. Tem alguma dificuldade nisso? De falar, não. Mas de fazer, porque algumas vezes a gente é pego em coisinhas pequenas. Eu sempre ensino para vocês que quem tropeça, não tropeça em montanha. Quem tropeça, tropeça em pedra pequena. E talvez é uma mentirinha desse tamanhozinho aqui que está levando. E a mentira com boa intenção. Deixa eu te falar, a estrada para o inferno está pavimentada de boas intenções.
Isso aqui, irmãos, é quase que axiomático. Cada um deve abandonar a mentira e falar a verdade. Eu vou dizer mentira, você diz, é do velho homem. Eu vou dizer verdade, você diz, é comigo. 1, 2, 3. Se é mentira e a verdade, então anda com a verdade. Vença na verdade. Se você dizer a verdade vai causar constrangimento, aceite o dano do constrangimento. Se dizer a verdade te faz perder alguma coisa, aceita o dano do perder alguma coisa. Jesus disse: se o teu olho te fizer pecar, arranca o olho. É melhor entrar no céu sem olho do que para a perdição com os 2 olhos. Lembra que eu disse para vocês que nada pode ter o poder de disputar com o senhorio de Cristo na sua vida? Agora eu te pergunto, seria, por acaso, muito necessário a gente pegar o microfone e pregar na igreja evangélica, de crente, que não pode mentir? Me diz se é muito relevante isso, ou não. Aí eu digo para você, não deveria ser. Só que às vezes a gente pensa que o óbvio, meu bem, sempre vive me confrontando com isso. Você falou, eu disse, eu não falei. Eu falei, mas tem que falar. Eu digo, mas isso está na cara. Está na cara. Mas o óbvio precisa ser dito. Vamos para o versículo 26. Estremeça de ira, mas não peca. Acalma a vossa ira antes que o sol se ponha. Irmãos, eu escrevi aqui, a ira é inevitável, mas o pecado é uma decisão. Para onde a sua ira vai se reclinar? Então, às vezes, você enfrenta uma situação e você fica com muita raiva. Até aí, tudo normal. O que não pode é essa raiva, é essa ira me fazer declinar o pecado. Porque o que essa ira produz na minha vida é pecaminoso e ela pode me conduzir à minha própria destruição. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tem gente que Deus não desce para fazer justiça na causa dela. Sabe por quê? Porque ela é uma pessoa iracunda. Porque ela vai lá e toma a satisfação. Porque ela quer ir lá e descer o barraco. Ela quer ir lá e, como diz lá fora, quer rodar a baiana. Quer quebrar tudo. E sabe, a pessoa que tem muito argumento para se defender, ela não confia e não depende da justiça de Deus. E quando ela clama pela justiça de Deus, Deus diz, não, você se defenda. Se você não é o irado, então a sua ira traga o fruto que você precisa. Mas o texto diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Qual que é o segredo então? Quando você enfrentar a ira, eu já ensinei para vocês. Ore ao Senhor. Pai, santifica a minha ira. Quando a sua ira for com relação a uma circunstância que você reprova, Pai, santifica a minha ira. Agora, se a sua ira for contra o seu próximo, tem que ser um pouco mais delicada a oração. Sabe por quê? Porque talvez a ira contra alguém te faça desejar um monte de coisa ruim para aquela pessoa. Só que aquilo tudo que você deseja para ela vai vir totalmente revirado contra você. E principalmente se o que você está desejando para o outro tem o combustível da ira por detrás. Cuidado com as coisas que você fala quando você está irado. Porque a ira é um combustível do inimigo da nossa alma. Ele aproveita a infestação da ira
para poder declinar sua palavra e fazer delas produtiva na vida de alguém. Imagina se esse fruto for mal. Quem vai colher ele é você mesmo. Irmãos, tão simples como 1 mais 1 são 2. Não deixe o sol se pôr sobre a ira. O que significa isso? Não guarda para o outro dia. Resolva imediatamente. Sabe? Muita coisa pode acontecer de um dia para o outro. Esse rapaz que se acidentou e morreu, naquele dia, ele tomou café da manhã e foi trabalhar. Ele não imaginava que ele não iria voltar para casa. Talvez, eu estou conjecturando, talvez pode ter brigado com a esposa na noite anterior e dormido de mal. No caminho, eu estou imaginando, tá? No caminho para o trabalho, ele ponderou, falou, não, eu acho que isso aí dá para resolver. Eu vou pedir perdão. Hoje, quando der 5 horas que eu sair do trabalho e voltar para casa, eu vou chegar em casa e vou me consertar com a mulher da minha vida, a minha esposa, e nós vamos nos entender. Só que, naquele dia, ele não voltou mais para casa vivo. Então, de um dia para o outro, muita coisa pode acontecer. E o conselho é, não deixe o sol se pôr sobre a ira. Versículo 27. Quando ele está falando de ira, ele diz assim, não dê lugar ao diabo. Está aí. Como que eu dou? Irmãos, o texto bíblico diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão e buscando alguém que possa devorar. É todo santo dia. O dia amanhece e ele vai encontrar, ele vai procurar, ele vai buscar um jeito de devorar você e eu. Algumas vezes, para ele entrar, ele precisa não de uma brecha, só de uma fissura, de coisa pequena. Só que sabe o que acontece na maioria das vezes? Algumas vezes o diabo não entra na vida das pessoas por uma fissura, não entra através de uma brechinha. Muitas vezes ele entra pela porta da frente. E quem tem a chave? A gente. Mas quem abriu para ele? A gente. Quando encheu o coração de ira, a ira entrou pela porta, o Espírito Santo saiu pela janela. E sem o Espírito Santo, irmão, você está vulnerável. E algumas vezes a gente quebra com as nossas próprias mãos a cerca que Deus nos dá. E está andando pelas ruas da cidade, totalmente desguarnecido. Por quê? Porque o diabo entrou e não foi pela brecha, foi pela porta. Que é um conselho de Deus para a sua vida nessa noite. Feche as fissuras, feche as brechas, feche a porta. Assuma o controle da tua vida. Tranca a porta e diz, a minha vida não. O meu coração pertence a Deus. O Espírito Santo está comigo. E eu não vou ceder à pressão da ira, da circunstância, ou de um filho de Belial que saiu não sei da onde, para vir de encontro à minha vida, para tirar a minha paz. Não vai para trás de mim, Satanás. O sangue de Jesus me cobre. 28. Meu Deus, precisa. Aquele que roubava, não rouba mais. É difícil isso?
roubava do velho homem. Não rouba mais do novo. Só que tem um negócio aí. Ele não para. Não é só antes eu roubava, agora não roubo mais. Trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que você tenha o que repartir com quem está atravessando o período de necessidade. Então, se o de antes roubava, o de hoje não é só não roubar, mas é ajuntar o suficiente para ter o que derramar sobre a vida de quem não tem nada ou de quem tem menos. Você percebe que o fruto do Espírito sempre é maior. Roubava, não rouba mais. Parece que foi dois pesos iguais, né? O velho roubava, o novo não rouba. Só que o novo não é só não rouba. Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então tem gente que fala assim, antes eu não ia na igreja, agora eu vou na igreja. Vamos melhorar isso? Antes eu não ia na igreja, agora eu vou na igreja, eu sou fiel a Deus, tenho uma vida devocional ativa, tenho a unção do Espírito Santo na minha vida, tenho a palavra de Deus na minha boca, tenho a graça de Deus caminhando do meu lado, onde eu vou dou testemunho de Cristo, da minha boca sai palavra que edifica, sou um crente aprovado diante de Deus e diante dos homens, já melhorou. Então o que Deus quer fazer não é só trazer uma medida equivalente daquilo que você era na vida antiga. Antes eu era bravo, agora eu sou calmo. Não é só isso. Você é calmo, mas é misericordioso, é amoroso, cheio da paz, transbordante, o seu cântaro está cheio. E quem andar com você vai estar cheio também. Diga assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra que causa destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida está no poder da língua. Então, com a sua boca, com as suas palavras, você pode matar, mas você pode também dar vida. Vou dar um conselho para você hoje. Cuidado com aquilo que você fala. Por quê, pastor? Porque palavras são sementes. E em Gálatas está escrito que tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E tem gente colhendo frutos amargos, porque semeou palavras amargas. Não tem como a colheita ser diferente. Então as palavras da nossa boca, elas têm que estar guardadas e produzindo fruto que permanece e que glorificam a Deus. Existem aí duas características, anota na escolinha do professor Antônio. Duas características da língua frutífera. É um segredo de Deus para nós. Isso aqui é doutrina, tá? Primeiro, útil para a edificação. Irmãos, a língua frutífera, tudo que ela fala, edifica. Então, vou contar no 3, você me ajuda. A boca fala, 1, 2, 3. O coração está cheio. Então, teu coração está cheio. Tem como alguém descobrir o que está sendo nutrido no seu coração, no seu pensamento? A aula da semana passada. Não tem. O diabo fica jogando a seta para você. Só vai descobrir o que está no coração se você abrir a boca e falar. Então, estou com o coração cheio de alguma coisa. Eu abro a boca, aquilo que está dentro do meu coração manifesta para quem estiver perto. Então, quando eu vou falar, eu tenho que pensar e fazer a seguinte pergunta: o que eu vou falar
edifica? Porque a Bíblia diz que só pode sair da minha boca palavra que seja útil para a edificação. Então, você vai fazer um comentário, você pensa assim, o que eu vou falar edifica? Se sim, fala. Se não, descarta. Quando alguém te pergunta, fulano, o que você achou? E você vai emitir a sua opinião, você lembra, a sua opinião edifica? Se sim, expõe. Se não, peixe morre pela boca. E tem muito crente morrendo pela boca. Está perdendo a batalha para Satanás, porque está abrindo a boca e falando o que não deve. Está abrindo a boca para falar aquilo que não edifica na vida dos outros. E está perdendo batalha. E não sabe. As coisas estão desandando. E tem um vídeo correndo na igreja aí. Depois você compartilha aí para os irmãos sobre o poder da língua, da palavra. Já foi. Eu estou atrasado. Mas só para reforçar que é muito perigoso aquilo que sai da nossa boca. Então, número 1, produz ou é útil para a edificação. Número 2, está lá, comunica graça aos que ouvem. Quem ouviu o que eu vou dizer? Vai estar cheio da graça? Ou isso vai comunicar o quê? Porque tudo que a gente fala comunica alguma coisa. Comunica o quê? O Wesley que brinca comigo. Ele vai contar uma coisa e fala assim, fala. Ele falou assim, não vou falar. Eu falei, por quê? Fala. E tem uma coisa que me agonia, eu tenho que mudar. É assim, não começa a me contar uma coisa se você não vai terminar de contar. Se a pessoa chegar para mim e falar bem assim, pastor, eu preciso ter uma conversa com você depois do culto. Eu pergunto, que culto? Acabou meu culto. Fala logo. Tem vezes que meu bem fala assim, amor, deixa eu te falar uma coisa. Eu digo, diga. Ela fala assim, não vou falar não. Me mata ali. Isso é um defeito chamado curiosidade. Só que o que eu falo tem que comunicar graça. E aí, a gente aprende a ficar fechando a boca. A gente aprende a ficar com a boca fechada. Versículo 30. Eu estou acabando já, viu? Não entristeça o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, olha aqui para mim. O Espírito Santo habita dentro de nós. Vou falar de novo. O Espírito Santo habita dentro de nós. E o Espírito Santo se alegra, mas também se entristece. Há um versículo em Neemias 8 que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de quem? É minha? Não. Então, quando é que eu fico forte? Quando eu estou alegre? Quando Deus se alegra, eu sou fortalecido. Então, isso se traduz em o que eu faço alegra a Deus, e quando Deus se alegra comigo, Ele me abençoa e me fortalece, porque o Salmo diz, agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Então, se o que eu faço agrada a Deus, se o que eu faço alegra a Deus, Deus satisfaz o desejo do meu coração. E ninguém fica fraco quando o desejo do seu coração está sendo atendido por Deus. São ciclos espirituais que vão se desdobrando na nossa vida cristã. E se a gente ignora essas coisas, a gente não vive a nova vida que tem para a gente viver. Percebe como que é simples? Diz que o Espírito Santo que está habitando dentro de mim não pode se entristecer. Por quê?
porque foi com ele que eu fui selado para o dia da redenção. Coloca para mim Efésios 1, 13 e 14, quem está com a Bíblia aberta é só voltar uma página, ou talvez duas. E no 13 está escrito assim: nele igualmente tens ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Posso te dar uma boa notícia? Você foi selado com o Espírito Santo. E sabe para que serve o selo do Espírito Santo? O selo do Espírito Santo é um selo de pertencimento. Versículo 14 diz que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Então o Espírito Santo, quando ele vem sobre nós, ele é um selo. E quando Deus derrama o Espírito Santo sobre você, ele está dizendo: esse aqui é propriedade minha. Então o selo do Espírito Santo na vida do crente é um selo de pertencimento. Eu recebo o selo, eu fui selado, então eu fui identificado ali como propriedade de Deus. No dia que o juízo de Deus vier sobre essa terra, que o sumo pastor for separar os bodes para a esquerda e as ovelhas para a direita, somente os que foram selados pelo Espírito Santo da promessa tem a garantia no dia da redenção de ouvir da boca do verdadeiro e sumo pastor: vinde benditos do meu Pai, entrai para o gozo que está preparado para vós desde a fundação dos séculos. E quem não foi selado com o selo da garantia da redenção, com o selo do pertencimento, vai ter o triste desprazer de ouvir da boca dele: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Quem foi selado para o dia da redenção, no dia que a foice passar para separar o trigo do joio, vai cair, vai ser queimado e lançado no fogo. Então, como que o selo que me dá a garantia da minha salvação, que é o Espírito Santo, eu vou falar, eu vou fazer, eu vou viver de uma maneira que vai desagradar e entristecer Ele? Por favor, não entristeça o Espírito Santo. Por favor, não entristeça o Espírito Santo. Quando palavras que geram destruição são faladas na sua boca, você está entristecendo aquele que te selou para a redenção. Quando você anda por caminhos que não glorificam a Deus, você está entristecendo o Espírito Santo que te selou como propriedade de Deus. Garantia da herança. Garantia da herança. Sabe, o Senhor disse: eu sou o Senhor e o meu galardão está comigo para dar a cada um conforme a sua obra. Sabe qual é a garantia de que você vai receber a sua recompensa em Deus? O Espírito Santo. Fala para essa pessoa que está sentadinha perto de você com muito carinho. Fala para ele: não entristeça o Espírito Santo. Olha por onde você tem andado. Olha o que você tem falado. Olha o que você tem pensado. Olha como você tem vivido. Pergunta para ele: Espírito Santo, você está feliz comigo? Quem já foi no culto e o pregador falou assim: quem aqui está feliz com Jesus? Todo mundo. Aleluia, eu, glória. Agora a pergunta que muda: e o Espírito Santo está feliz com você? Ó. Quem aqui está feliz com Deus? Eu. Agora a pergunta: e Ele está feliz com você? Será que Ele está feliz comigo? Será que o que eu tenho falado, o que eu tenho pensado, o que eu tenho vivido, tem agradado a Deus? Por fim, 31. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Espera aí, de novo. 1, 2, 3. Toda amargura, cólera, ira,
gritaria, blasfêmia, sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Se na semana passada nós aprendemos o que deveria ocupar o nosso pensamento, lembra? Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem paz, que tem alegria, que produz fruto. Nisso pensai. Agora hoje a palavra do Senhor é: tudo que for amargo, de ira, de raiva, de gritaria, de blasfêmia, tudo que for maldade, o que é para fazer, irmãos? Não é para guardar numa pochete, para você sacar no dia que passarem raiva em você. Não é para colocar numa caixinha no guarda-roupa e o dia que alguém te tirar do sério, você saca. Está dizendo eliminado. Não faz parte mais de mim. Há um guarda de Deus ao nosso lado. O anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem. É o Espírito Santo que ensina. Porque os frutos que são contrários a essas obras aqui são frutos do Espírito. Quem aqui já recebeu o Espírito Santo? Dá um glória a Deus. Quem aqui já recebeu o Espírito Santo? Dá um glória a Deus. Oh, aleluia, que se você foi salvo, você recebeu o Espírito Santo. Ninguém consegue ser salvo sem o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, qual foi o Espírito Santo que você recebeu, que não ensinou para você que essa amargura não provém de Deus? Que Espírito Santo que você recebeu, que ensinou que essa cólera, que essa ira não provém de Deus? Será que esse Espírito Santo que você recebeu não ensinou você que essa blasfêmia na tua boca não glorifica a Deus? Que Espírito Santo você recebeu que não mostrou que essa roupa indecente que você está vivendo não glorifica a Deus? Que Espírito Santo que você recebeu que não mostrou que essa maldade, que essa raiva, que esse ressentimento nutrido, dia após dia na sua vida, vai te fazendo mal? Então o Espírito Santo nos ensina essas coisas. E quem recebeu o Espírito Santo tem consciência delas. E quem não tem consciência delas, eu não sei se de fato recebeu mesmo o Espírito Santo. Pode falar. É, exatamente. Ainda bem que deu tempo de pensar antes de fazer. Mas Deus vai cuidar do seu. Pode ficar tranquila. Em nome de Jesus. Fica de pé, por favor. Nós vamos orar. Versículo 32 para concluir. Vamos aqui? No 3, todo mundo? 1, 2, 3. Olha aqui para mim. Está acabando já. Perdoar o outro da mesma maneira como Deus me perdoou. Da mesma maneira, começa assim, com a mesma qualidade de perdão. Agora deixa eu perguntar para você. Qual é a qualidade do perdão que você quer receber de Deus? E já pensou se Deus te perdoar do jeito que você perdoa o outro quando o outro te faz um mal? Pastor, seguinte. Perdoar eu perdoo, mas nunca mais quero olhar na cara. Legal. Você não viu o que ele fez. Já está perdoado, como Deus está no céu. Já perdoei. Só que não vou dar oportunidade para ele me ferir de novo. Existem casos. Vou falar esse outro aqui, tá?
e casos. Mas aqui está dizendo o seguinte, que o perdão que eu tenho que dar ao próximo tem que ser da mesma maneira como o perdão que Deus me perdoou. Sabe, eu era um miserável pecador apartado de Deus para sempre, eu era o maior ofensor de Cristo. Só que Ele me perdoou. E o perdão dele foi tão verdadeiro que Ele me trouxe para perto dele e ainda preparou uma eternidade para morar para o resto da vida junto com Ele. E eu era o pior. Paulo diz, eu era o pior de todos os pecadores. Ele começa dizendo, eu era o pior entre os apóstolos. Depois ele diz, eu era o pior entre os irmãos. Depois ele diz, eu era o pior entre os pecadores. Ele foi só descendo. Mas eu fui perdoado. Pai nosso, que estás nos céus, vem. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Psst. Tem coragem de falar para ele, Senhor, pode me perdoar do jeito que eu perdoo. Do jeito, a minha esposa pisou no meu calo. Eu quero que o Senhor me perdoe do jeito que eu perdoei ela. Ó, a gente tem que aprender com Jesus. Eu vou deixar essa pedrada aqui para você pensar nela durante a semana. Qual é a qualidade do perdão que você tem recebido de Deus e qual é a qualidade de perdão que você tem ofertado a quem te ofendeu. Oremos, Pai, muito obrigado por essa noite, por esse culto. Muito obrigado pela